Sextou e o MTCS TV está no ar. E no programa de hoje tem muita música e história para contar. E para começar, vamos conhecer um pouco sobre a história de Cris Chaves. Fique agora com Trajetória. Eu sou Christopher Chaves e estou no Trajetórias. Tá, eu vou começar com a menina cuiabana. Na hora que você falar, já. Eu iniciei essa trajetória musical ainda quando criança, morava em Nortelândia. E meu pai tinha um violão lá que ele tocava, não deixava ninguém pegar. Mas aí eu pegava de vez em quando escondido e ficava brincando e tal. Aí teve uma vez que um músico que dormia no dormitório da minha avó deixou umas revistinhas, né? Ele jogou no lixo. E aí eu peguei essas revistinhas e comecei a tocar violão. E aí minha mãe viu que tinha alguma coisa ali. Logo depois eu vim com uma dupla sertaneja com a minha prima. E inicialmente foi isso que aconteceu. Bom, vou fazer essa música, que é uma canção que eu criei há pouquíssimo tempo, né? Ela tem 1 aninho ainda. É um neném, e essa é a música que é o tema do próximo CD, né? Do próximo EP, na verdade. E eu fiz ela pensando nesse parentesco da música mato-grossense com a música do Pará, né? Então é uma menina cuiabana, uma mistureba aí, bem boa. Essa menina cuiabana, ela não para de dançar. Ela faz o que pensa, com a mão na cintura começa a tchau. Já não compensa, e o melhor é misturar Siriri cuiabano, quintal de Domingas, Belém do Pará. Rasqueado, peixe cuiabano, churrasco gaúcho, pique de Goiânia. Se liga, chomano, se liga, chomano. Churrasco gaúcho, pique de Goiânia. Se liga, chomano, se liga, chomano. Ia colar Ladinha, carimbó, girando no meio da gira. Siriri, gritando, menina girando, pra te enfeitiçar. É muito relativo, entendeu? Porque eu tenho várias formas de compor. Como eu faço também trilha sonora para teatro, para documentário, tem essa coisa de você criar com um conteúdo, né, com um tema já pronto ali, que também é uma delícia. E também tem um lance de você criar algo que esteja gritante dentro de você, né? Que é essa composição mais íntima, né? E aí fica pairando entre esses dois aí. E tem aquela coisa também de você fazer alguma coisa sobre a vida de outra pessoa. Eu acho que essas 3 formas aí são as principais. Peraí, vamos ver. Próximo hit. Hoje a relação que eu tenho com a música, ela é totalmente em tempo integral, né? Eu trabalho na noite. Também participo de festivais. Tem esse lance do teatro que eu comecei ano retrasado. Comecei com o teatro imagem, né? Criando a trilha sonora do espetáculo Chapeuzinho Vermelho. Logo depois eu vim fazendo um trabalho com o Cena 11, né? Criando algumas trilhas e também fazendo parte da sonoplastia do Cuiabá 300 anos. E depois eu fiz
É uma parte da trilha do documentário A Fé de Francisca, do Henrique Santian. Então, tem sido um aprendizado, né? Uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer. Mais uma questão de oportunidade também, mas que é muito, muito bom, assim. Tem me inclinado para outro canto, assim, um lugar bom. Bom, essa música eu fiz, o nome dela é Tecnologia Avançada do Mato. Eu fiz ela quando estava nascendo essa vontade de querer contar um pouco da história da nossa história, né? Mas ainda com bastante influência do funk, né? Do loop, né? O loop do funk groove. E então eu fiz essa canção, espero que vocês gostem. Primeiro teve o trabalho, o primeiro disco, vamos dizer assim, que foi o Tecnologia Avançada do Mato, né? Que eu criei, eu ainda não estava com a banda Maria Isabel, mas já vinha trazendo essa identidade do ritmo cuiabano, mato-grossense, né? Do Siriri, falando um pouco aí da nossa cultura. E aí, logo depois veio o show 20 Versões, que a gente fez fez um tour aí, né, pelo estado, levando esse show 20 Versões, que era uma mistura das músicas de Cuiabá também com as músicas autorais e com um pouco de salsa, um pouco de carimbó. E aí depois veio, está chegando, né, o mais novo trabalho, que será será dos 2 singles, né, do trabalho Menina Cuiabana, com a banda Maria Isabel, que aí já vem com uma característica completamente regional, né? Já vem com essa roupagem aí mesmo para chamar na chincha mesmo. Bom, o músico da noite, ele é um maratonista, né? Ele tem que ter uma saúde, assim, surreal, né? Porque a gente perde muita noite de sono, os dias eles já não ficam tão aproveitáveis por conta do cansaço, mas é uma missão, né? Viver na noite, trabalhar na noite é também uma escola, um aprendizado. E poder levar o autoral na noite é um desafio. É um grande desafio, né? Porque as pessoas, elas já vêm em vários lugares, elas vêm com a ideia de consumir uma música mais de entretenimento, né? Uma coisa mais de você cantar junto, ou de você fazer um ambiente ali. E tem poucos espaços que proporcionam, né, essa oportunidade de você fazer um show inteiro, um show direcionado para as pessoas que querem conhecer o autoral, né? Mas quando rola essa oportunidade, aí a gente faz um trabalho bem bacana, né? Junto com a banda Maria Isabel, a gente tem trabalhado, criado bastante traço sonoro com característica daqui do estado também, sabe?
para não deixar morrer a tradição e também fazer essa transformação, né? Para uma nova roupagem. A última. Bom, eu acho que o Sesc ele sempre esteve à frente, né? Nessa questão do trabalho autoral, não só na música, né? Mas nos outros lugares artísticos, né? No teatro, na dança, enfim, toda a arte, né? E proporcionar esse espaço para a gente é uma forma de manter todos nós vivos, né? E circulando, e trabalhando e inspirados, né? Porque, infelizmente, se a gente não tem esse espaço, fica uma coisa meio vazia, né? A gente cria para ninguém. Então, eu só tenho a agradecer, né? A esse momento de me sentir entrevistado, entendeu? De me sentir investigado, né? Assim até eu me lembro, né? Me reconheço mais uma vez. Então é isso, eu agradeço, acho maravilhoso e apoio totalmente. Bom, essa próxima música se chama Serra Pelada. Eu escrevi ela para o meu pai. Ele mora em Nortelândia, é garimpeiro, né? Foi garimpeiro por muitos anos, hoje em dia tenta, né? E essa música conta, na verdade, um pouco da história do maior garimpo que teve no Brasil, né? Que foi um garimpo diferente desses do que rolou bastante aqui no Mato Grosso, né? No início, na fundação aí de várias cidades, né? Inclusive de Nortelândia, que foi a Serra Pelada, né? Então eu fiz essa música em homenagem a ele, em homenagem a esse momento histórico, né? Que teve no Brasil, essa serra de ouro, né? Enfim, vou fazer para vocês. Uma boa música é capaz de alimentar a alma, não é mesmo? E se você quer conhecer um pouco mais sobre outros artistas que passaram aqui pelo palco do Trajetória, acesse o nosso canal no YouTube, Sesc Mato Grosso. Tem uma playlist sensacional esperando por você. O link está aqui na tela. E agora vamos para um rápido intervalo comercial. Já já estamos de volta. Estamos de volta, e no segundo bloco do programa de hoje, você vai conhecer a história de Gilmar Xavier, um artista que, além de desenvolver lindas obras, ainda ajuda o meio ambiente,
por meio da utilização de materiais recicláveis. Confira. Anos de idade, pai e mãe artesão, né, com outras profissões, mas que não viviam do artesanato, mas produziam artesanato, mesmo com a outra profissão deles. Né? Eu sou enfermeiro, formado em Florianópolis e trabalho aqui em dois pontos como enfermeiro, que é na Várzea Grande, no pronto-socorro e no estado, na central de regulação. E com o artesanato eu acabo me encontrando. E aí, em 96, eu vim para o Mato Grosso e comecei a trabalhar com artesanato aqui, profissionalmente, em 2001. Porque aí acabou deixando de ser um hobby para tirar as tensões da enfermagem e passei a trabalhar comercialmente com ele. Né? Em 2005, comecei a vender para a Casa do Artesão e participei, desde 2001, eu participava da feira do bolicho do Sesc Arsenal, onde a visibilidade é bem grande, né? Assim, eu acho que o meu trabalho começou a aparecer mais quando eu comecei a trabalhar com a feira do Sesc, porque aí todo mundo começou a me ver e começou a pedir, aumentou as encomendas. Hoje eu tenho, se eu quiser fazer, eu tenho todo dia uma encomenda para ser feita naquele dia. Então aí dá uma base aí de 30 peças, 40 peças por mês. Entre bonecos e bolsas. Porque o meu carro-chefe antigamente era bolsas. E os bonecos foi um pedido. Eu viajei para Minas, para uma caravana que teve para Minas, e chegamos lá, tinha umas bonecas feitas de papel. E aí eu e uma amiga minha, Patrícia, eu vou fazer uns bonecos. Aí cheguei em casa, minha filha disse: pai, por que não faz os bonecos aí para o Natal, uns anjos? Aí nós começamos com os anjos, que são uns anjos que estão lá no oratório. E aí comecei com os anjos, depois fui para os bonecos temáticos, dançarina de siriri, tocador de viola de coxo, tarrafeiro, né? E aí acabo usando, né? Acabo usando o cordão que eu uso nas bolsas, eu acabo usando nos bonecos, o resto do pano que sobra das bolsas acabam virando roupa de pano. E aí de 2007 para cá, eu comecei a fazer os santos da Católica e os orixás. Também que é uma pegada bem legal assim, né? Acabo trabalhando com a linha preta, que ela suja menos, mas tem um amigo meu que ele romantiza tudo, ele diz que não, isso é porque você está tentando dar visibilidade à cultura negra com os orixás e tal, então tu acaba vendo os santos da Católica com outra visão, com a visão mais negra da imagem e tal, porque a gente só vê santo branco, né? Eu acho que o único santo preto que a gente vê mesmo, negro que a gente vê, é São Benedito. Né? E aí comecei a fazer os orixás, também tem uma boa saída. E aí também as telas bordadas também que eu acabo fazendo, né? Que só bordo IP também, só comecei a bordar aqui em Mato Grosso, por conta que eu trabalhava com zona rural em Poconé, e aí a gente via muito IP. E aí primeiro IP roxo que eu vi, eu fiquei assim, maravilhado. Parecia que as pessoas tinham botado um pano preto em cima da árvore, de longe assim, olhando, que era um roxo bem intenso mesmo. E aí comecei a bordar também, e acabo fazendo as telas maiores, umas telas menores. Faço eles também aplicado nas bolsas, que também tem uma saída boa. Então assim, o povo diz que eu sou muito enrolador. Eu vivo enrolando, não enrolo as pessoas porque não sei. E também não quero aprender não, eu acho que o bom é ser bonzinho na vida. Pra gente ser ruim, a gente tem que se aplicar muito, né? Porque para ser ruim, tu tem que ser melhor. Então, e ser bonzinho não, ser bonzinho é mais fácil. As inspirações, assim, dos bonecos, foi um pedido da minha filha, com essa história dos anjos, que aí depois tu vai vendo uma peça que tu gosta, que tu acha legal, que tu... E na realidade, aí esse meu amigo que romantiza tudo, isso foi um achado meu e de uma paciente do CAPS, quando eu trabalhei no CAPS da Várzea Grande. Ela fez isso para economizar cordão, mas botou os tecidos que eu fazia as roupas dos bonecos. Digo, não, mas o tecido eu vou precisar, não tenho tanto tecido assim também.
E aí nós saímos para caminhar, eu e ela, uma sacola de supermercado voando, e eu digo, olha, dá de usar a sacola de supermercado, porque além de tudo ela não vai para a natureza, não vai para o rio. As madeiras eu tento reciclar o máximo possível, então assim, eu não derrubo uma árvore para fazer, mas se encontrar uma árvore derrubada, que dá de serrar os tronquinhos, a gente serra, mas normalmente faço com o resto de caixas das lojas que tem, e também assim, o Sesc, teve uma época que eles arrumaram as varandas ali, aqueles tronquinhos das varandas, eu trouxe um carregamento de lá. A Miguelina na época disse, Gilmar, as madeiras estão lá, tu vais querer? Tem um caminhão de madeira. Eu digo, eu não quero um caminhão, mas eu quero algumas delas. Aí fui lá e eu trouxe, acho que umas 6 viagens com o meu carrinho. Trabalhei, eu acho que uns 2 anos direto com essas madeiras. E era uma madeira boa, grossa, bonita, uma Itaúba bem seca que elas estavam, porque tinham anos ali. E aí essa série desse boneco foi Leve um Pedaço do Sesc, por conta das madeiras. Vendi, a grande maioria vendi para casa do artesão também. E aí o pessoal falou, tudo tem história? Não, tudo tem, porque tu vai criando, né? E assim, faço o boneco nesse tamanho, mas faço eles menores. Só que nesse tamanho é mais fácil de vender. Os menores, eles são mais difíceis de vender. A costura eu via minha mãe costurando quando era pequeno e tal, então tinha uma noção já. Mas assim, tinha uma noção da bolsa inteira, né? Não tinha a noção de partes. Então assim, aí um amigo dá uma ideia, tem a mãe de uma amiga que é costureira, ela disse, não, faz costura embutida. Aí me ensinou como é que fazia costura embutida, me ensinou assim no boca a boca, né? Ah não, costura para dentro, vira do avesso, costura para fora. E aí tu vai fazendo, e tu vai aprendendo, e cada dia vai ficando melhor, né? Porque ó, eu levava para fazer uma bolsa, eu fazia bolsas de macramê de início, e com pedraria. Eu levava 15 dias para fazer uma bolsa e ganhava R$2 nela. Hoje eu levo 2 horas para fazer uma bolsa e ganho aí nela lucro daí em torno de R$35, R$40 por essas 2 horas de trabalho. Então assim, ó, e o diferencial das bolsas, né, são as alças, né? As alças são o meu diferencial, é a minha marca, né? Elas são feitas de banner, ó, que por sinal foram doação do Sesc. E aí tu costura elas e faz todo o trabalho. É uma coisa que relaxa, é bom porque assim tu sai de um plantão de trabalho na enfermagem, é muito cansativo, é muita doença, é muita morte, é muita lamentação. E aí tu chega em casa, tu vai fazer isso aqui, a tua cabeça fica livre de qualquer coisa. Antigamente eu também faço tarrafa, né? Então eu faço roupas de tarrafa. Agora eu não tenho peça nenhuma porque ultimamente eu não tenho feito por conta do tempo. Então um amigo meu perguntou, Gilmar, quando tu estás fazendo tarrafa, que tu dás esses nozinhos, o que tu pensa? Eu digo, eu penso sempre, é mais um nozinho, é mais um nozinho, é mais um nozinho. Porque tu acaba não pensando em nada, tu fica com atenção no teu trabalho. Então assim, ó, essa estrutura é a estrutura básica para todos os bonecos, né? Tanto grande quanto pequeno, né? Essa é a estrutura. O material usado é arame, uma sacola de supermercado, como eu já mostrei para vocês, e as roupas que são costuradas por a minha mãe em Florianópolis. Eu até costuro, mas como ela não tem o que fazer lá, minto que ela tem o que fazer bastante. Mas quando ela tem um tempo livre, ela costura as roupinhas e aí eu trago. Então é o trabalho dela, é o trabalho meu. Então assim, ó, as bases são resto de madeira também, reciclada, para poder dar estrutura para ele ficar em pé. E a história do arame, porque o arame já se adapta nele. E aí a gente veste o boneco. Então assim, aí com a história dos bonecos, eu acabei produzindo mais, né? Porque assim, um boneco eu produzo um boneco simples, né? Quando as roupas já estão prontas, a madeira já tá lixada, já está encerada, eu costumo fazer um boneco em meia hora. Um boneco desses simples. Um orixá eu demoro aí de 6 a 8 horas, né? Porque tem mais costura, tem mais adereço para colocar, tem mais coisa para ser feita. O reaproveitamento tanto de resto de costureira, quanto o reaproveitamento dos restos das bolsas.
né? Sobra sempre um pedaço de chita, porque eu acabo usando bastante chita nas bolsas também. E aí acaba sobrando, os pedacinhos que sobram vão ficando guardados para poder desenvolver as roupas dos bonecos. E assim, com a história da pandemia agora, eu fiquei aí, acho que uns 10 meses sem trabalhar por conta de algumas restrições médicas. E aí eu produzi muito, né? Foram 10 meses dentro de casa produzindo, não saía por conta da pandemia. Então o material que eu tinha em casa eu acabei usando tudo, usei tudo mesmo, assim. Fiquei com um mínimo de coisa em casa. Tanto que quando abriram as lojas de material de tecido e de linha para venda, que eles começaram a abrir, foi onde eu pude sair, mesmo assim com muito medo. Aí, viu que em meia hora eu fiz um boneco. O programa de hoje está chegando ao fim. Mas antes de ir embora, que tal seguir o Sesc Mato Grosso nas redes sociais? Lá você fica por dentro de toda a programação de todas as unidades. Se informa e ainda pode contar pra gente o que está achando da programação do MT Sesc TV. Semana que vem a gente está de volta aqui na telinha da TBO. Tchau!